Olá, meu nome é Maria do Sete Vibranos, que eu vou dar aula para vocês hoje sobre inativação do cromossomo X. Vocês podem ver, existem algumas partes de alguns capítulos do livro Genética Médica do Thompson em que vocês podem achar o material para estudar para essa aula. Vou começar compartilhando essa tela com vocês, em que possui então o começo da minha aula. Para vocês entenderem um pouco mais sobre inativação do cromossomo X, que é um evento que acontece nas células somáticas femininas da nossa espécie, é importante vocês, então, entenderem o que exatamente o cromossomo X é e falar um pouco sobre as diferenças dos machos e das fêmeas. A gente sabe que em espécies dioicas, que apresentam indivíduos de dois sexos, macho e fêmea, existe um dimorfismo sexual, ou seja, uma diferença de características entre indivíduos machos e indivíduos fêmeas. Podem ser diferenças morfológicas, anatômicas, fisiológicas, do comportamento, e também podem estar relacionadas à genética. Então, para isso é importante falar sobre o cromossomo X e Y e vocês entenderem então como foi descoberto o cromossomo X. Na verdade, isso foi feito há muito tempo atrás, quando se estavam alguns indivíduos de insetos, em que foi olhado os gametas que os indivíduos os indivíduos machos e os indivíduos fêmeas produziam. Foram visto que os indivíduos machos produziam dois tipos diferentes de gametas. Um tipo que continha, então, o número de elementos cromossômicos, que hoje a gente sabe que são cromossomos, um número 11 e o outro número 11 mais um outro elemento que a gente não sabia, não sabia exatamente o que era, mas era diferente daquele outro gameta, que é chamado então 11 mais X. E aí daí em diante, né, obviamente a gente já sabe que isso são para indivíduos diploides, onde os indivíduos diploides possuem dois elementos de cada par. Então, pares para cada cromossomo, e que sabe-se então que é preciso a fecundação de gametas que possuem, na verdade, um membro de cada de par para cada um desses elementos. E são unidos e ocorre a fecundação e fertilização, então formado então esse zigoto diploide. Existem então alguns sistemas sexuais, e eu vou falar para vocês antes de explicar o nosso. Nosso é apenas um deles, o sistema XY. Existe o sistema X0, como que foi o descrito na descoberta naquele estudo dos insetos, que é o sistema em que a gente chama em que as fêmeas são homogaméticas. Ou seja, elas possuem dois gametas iguais em relação ao cromossomo X, ou seja, um tipo de gameta só. O que tem um conjunto de autossomos mais o cromossomo X, outro, né? Todos eles dessa mesma maneira. Já os machos são os heterogaméticos, que possuem dois gametas diferentes em relação ao cromossomo sexual. Um que tem o cromossomo X e o outro que não tem o cromossomo X, além de todos os autossomos. Existe o sistema ZW, encontrado, por exemplo, em aves e répteis, que na verdade é o oposto. Por isso que um a gente chama de XY e outro de ZW. Só para diferenciar isso, que na verdade as fêmeas são heterogaméticas e elas que produzem dois tipos de gametas diferentes, porque elas têm o cromossomo Z e o cromossomo Y. E já os machos são homogaméticos, os machos só possuem o cromossomo Z, além dos autossomos. Então, possui um tipo de gameta só. Então, chegando ao nosso sistema sexual, que é conhecido em XY, que é compartilhado por todos os mamíferos que tiveram a origem comum, os mamíferos placentários, nós temos, como no sistema C0, as fêmeas produzem gametas homogaméticos do tipo os autossomos mais o X, enquanto que os machos produzem dois gametas diferentes, que são aqueles que têm o cromossomo X mais os autossomos e aqueles outros que possuem cromossomo Y autossomos. Então, nós aqui temos, então, 22 pares de cromossomos autossômicos, mais um par de cromossomos sexuais, que é o chamado XY. Então, no total, nós somos, nosso cariótipo pode ser 44 mais XX ou 44 mais XY. E com o avanço da citogenética, foi possível, então, identificar células em fase metafásica. Então, por ser possível contar esses cromossomos e quantos pares tem, porque, então, nessa fase do ciclo celular, é possível, então, ter eles condensados e pequenininhos e a gente consegue separar eles por tamanho e forma e por tipo. Vocês vão ver isso melhor na aula de citogenética, mas a gente consegue, então, identificar todos os pares e ver que o cromossomo X e Y são os únicos pares em que os elementos do par são diferentes.
O X é bem maior, o Y é bem menorzinho. Isso porque porque eles têm diferenças em termos do seu conteúdo genético e também de suas outras composições. Então, o que foi observado? Isso foi observado nas células metafásicas. Agora, nas células interfásicas do ciclo celular, onde os cromossomos estão descondensados, normalmente a gente vê que existe aqui sempre nas células femininas, foi descoberto, as células somáticas femininas, um pontinho, que é um satélite nucleolar, que parece então um cromossomo condensado. Isso só acontece nas células somáticas femininas e não nas masculinas. Então, isso foi o que levou a essa observação e, consequentemente, observações de machos e fêmeas, a Marie Lyon, uma cientista famosa, propor, então, um mecanismo de compensação de dose. Ela observou que nessas fêmeas o X era heterocromático, nessas células interfásicas, e que ele, então, é transcricionalmente inativo, porque quando é heterocromático, ele está bem compactado, bem enrolado, é o que vocês viram nas estruturas cromossômicas, nas estonas, e compactado e novelado, significa que é impossível que a maquinaria de transcrição chegue até ele. Ou seja, até o gene. Então, isso significa que os genes ali dentro estão inativos. Então, a ideia aqui dessa questão é que, se você for pensar, a fêmea tem sempre 2 cromossomos X e o macho um cromossomo X só. Isso vai trazer um desbalanço, que para todos os genes do cromossomo X, a fêmea vai ter 2 cópias, se elas estiverem ativas, e você ter um número muito maior de genes ativos do que nos machos. Então, uma maneira de compensar esse problema da dose, né, de expressão, é inativar um dos cromossomos X em fêmeas. Se isso acontecer, então você passa a ter a mesma dose de gene, mesmo nível de expressão de gene nos machos e nas fêmeas, para todos esses genes do cromossomo X. Então, o que a gente sabe, como a gente viu ali naquele slide, em que os cromossomos X e Y são bastante diferentes, a gente já estudou mais avançadamente as diferenças e a gente sabe que os genes você tem muitos genes no cromossomo X que você não tem no cromossomo Y. Eles, na verdade, muito anteriormente, ancestralmente, eram um par autossômico que se desenvolveu no cromossomo sexual e começou a se diferenciar. Mas eles ainda têm homologia, ou seja, tem ainda genes que podem ser encontrados no X e no Y, que são genes que têm a mesma ancestralidade. Tem uma região chamada região pseudo-autossômica, que é uma região exatamente onde você ainda tem o mesmo alelo no cromossomo X que o cromossomo Y. E eu vou explicar para vocês por que quer dizer região é diferente. Mas a maior parte dos genes que existem no cromossomo X não existem no cromossomo Y. E existem muito poucos genes que existem no cromossomo Y que não existem no cromossomo X. Mas se esse número inteiro aqui de genes que existem no cromossomo X foram expressos em 2 vezes a dose em machos e uma vez só em fêmeas e uma vez só em machos, isso vai criar problema para o indivíduo em termos de compensação de dose. E isso pode levar a sérios problemas no desenvolvimento do indivíduo. Outros organismos de outras espécies que também possuem sistema XYX0, eles possuem um sistema de compensação de dose diferente, que evoluiu de forma diferente. Por exemplo, na Drosophila, um dos X da fêmea ele não é inativado, e sim o cromossomo X do macho é hipertranscrito. Então, ele é transcrito 2 vezes, então tem essa dose dupla que compensa as 2 cópias do cromossomo X na fêmea. Já em C. elegans, que é um modelo invertebrado muito estudado, na verdade é uma espécie com um sistema de determinação X0, mas o que acontece é que esse macho hipertranscreve esse X, mas a fêmea inativa os 2 X igualmente. Então não é um só que ela é inativa, e depois ela hipertranscreve novamente. E aí sim você tem a compensação de dose. Como que funciona esse mecanismo de inativação do cromossomo X na nossa espécie e nos mamíferos? Ele é feito através da contagem. A célula tem um sistema de contagem, então ela é capaz de contar quantos X existem naquela célula e inativar todos os X menos 1. Então, o número de X inativos por célula vai ser o número total de X menos 1 nessa célula.
Então, isso foi possível ver, porque primeiro a gente identificar isso, em células masculinas, você tem um X ativo. Ela contou, só tem um, eu não vou ativar nenhum. Mas se em células que tem 2X, ela conta, tem 2, então eu tenho 2. Eu tenho 2X, então eu vou pegar o número total e inativar 1. E em células de indivíduos XX, ou XXY, ou XXXXX, o que acontece? Em indivíduos que são XXX, ela tem 3X, então ela conta 3 e vai então inativar todos menos 1. E assim por diante. Então é possível descobrir, por exemplo, em indivíduos XXY, na verdade, você tem um X que é ativo e outro que é inativo. Aqui nessa banda corresponde então ao número de X inativos. Então, aqui nas fêmeas você tem um indivíduo que é inativo, aqui você vai ter um X que é inativo, aqui você vai ter um X que é inativo, aqui você vai ter 4X que é inativos e aqui então também 3X que são inativos. E assim por diante. Em verde a gente consegue ver então aqui os X que são marcados como inativo e assim por diante. Então, como é que acontece esse mecanismo de inativação? A gente então tem o esperma, o óvulo, né? O cromossomo sexual aqui formado no zigoto. O que acontece? Que no início do desenvolvimento embrionário, essa inativação propaga-se de uma forma clonal. Então, em algum momento desse desenvolvimento, que eu vou explicar para vocês mais adiante, então, quando as células já começaram a se multiplicar, mas elas ainda não são indivíduos, já tem algumas milhares de células, o que acontece? Uma dos X é escolhido para ser inativado em cada uma dessas células. Surgindo, então, uma forma de mosaicismo. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer a inativação do cromossomo do X que veio do pai. Ou pode acontecer a inativação do cromossomo X que veio da mãe, ou seja, que estava presente, que veio do óvulo, ou a que veio do esperma. Esse processo é um processo aleatório aqui, mas que vai resultar no mosaicismo. Ou seja, o que é um mosaicismo exatamente? É em que você tem uma diferença, né, dessas células em termos dessa condição que é a inativação. Veja bem, esse mosaicismo foi reconhecido por um sistema muito interessante do que a gente conhece desse sistema das gatas com pelagem malhada. Quando a gente vai olhar em indivíduos que são malhados em pelo, a gente vê que esses indivíduos que são malhados em pelo sempre são fêmeas. Isso vem por causa de um gene que está localizado no cromossomo X. É que ele pode dar coloração marrom, preta, ou pode dar coloração alaranjada, né? Como você queira se referir. O que acontece? Os machos só possuem um X, então ele só vai ter um alelo, por exemplo, da coloração preta. Ou um alelo da coloração laranja, como é o exemplo aqui. Mas indivíduos que têm 2X, eles podem ser indivíduos heterozigotos. Mas então vai surgir que são indivíduos homozigotos aqui para coloração preta e indivíduos que são homozigotos para coloração laranja. Só que existem indivíduos que são heterozigotos. E esses indivíduos que são heterozigotos, eles podem ser X0, X laranja, X preto. Só que acontece que, como esse gene está localizado no cromossomo X, nas células em que inativar o gene que dá coloração preta, ela vai ficar com a cor alaranjada. Nas células que inativar o gene que dá a coloração alaranjada, ela vai ficar com coloração preta. E assim vai dar esse aspecto alaranjado, porque um conjunto de células e todas as suas descendentes lá no desenvolvimento embrionário, elas então foram inativadas. E aí, se ela foi inativada, todas as multiplicações ou divisões celulares a partir daquela mesma célula vai continuar sempre com o mesmo X inativado.
Então, é exatamente isso que a gente conhece. Vocês conhecem de mosacismo somático? Lembra da aula do Michel? É que o mosacismo somático vem de um acontecimento ou uma mutação que aconteceu no momento de uma divisão da célula, ela então vai ser dada para todas as outras células. Então, é isso que acontece na inativação. Quando a partir disso, nas células embrionárias, uma célula inativou o cromossomo X paterno, todas as células que são descendentes dessa célula, ela também vai continuar inativada esse mesmo X paterno. E o mesmo é verdade para aquelas células que onde inativou o X materno. Todas as células que são descendentes dessas células vão inativar o mesmo X. E é por isso que você tem a coloração de um grupo de células provenientes de uma certa célula do estágio embrionário onde fez a inativação, todas as outras células que multiplicaram a partir daquela célula vão ter a mesma cor, porque tem o mesmo X inativado. Isso é em relação ao que a gente chama de mosacismo somático, né? Agora, existe também o mosacismo germinativo, que é um conceito que talvez a gente não tenha, o Michel não tenha te falado, mas é quando esse tipo de mutação acontece numa linhagem celular que vai dar a origem a uma célula germinativa, ou seja, um óvulo ou um espermatozoide. E o que isso significa? Significa que o indivíduo que deu origem a essa mutação, ele não tem a mutação, simplesmente só um conjunto das células germinativas dele. Então, vamos supor que isso aqui seja a formação de um espermatozoide. Tá certo? Esse indivíduo, ele não é portador de uma mutação. Vamos supor que essa mutação seja dominante. Então, uma das células da linhagem germinativa, ela sofre, então, uma mutação para uma doença que seja dominante. E aí, então, ela gera vários espermatozoides que contêm esta mutação. Então, muitas vezes, quando a gente encontra heredogramas como esse, de mutações dominantes para doenças, como é o caso de DMD e FBN1, e a gente vê, então, que esse mesmo indivíduo deu origem, né, com casamentos com mulheres diferentes, deu origem a mesma, filhos de diferente sexo, do mesmo sexo, com a mesma doença, que a gente sabe que é uma doença dominante, autossômica dominante, ou seja, que se elas são portadoras, ele deveria ser portador também, a não ser que seja uma mutação de novo, uma mutação nova. Mas se é uma mutação nova, como é que o outro indivíduo, ele também porta ele também apresenta esse fenótipo? Se for uma mutação nova, é porque, na verdade, esse indivíduo aqui, esse homem, ele pode ter um mosacismo germinativo, uma mutação que surgiu numa das células que dão origem ao espermatozoide, e ela está presente, então, em um conjunto de gametas dele, de alguma forma, então ela tem uma chance de aparecer, uma chance maior do que simplesmente uma nova mutação, de novo, do que a gente esperava ao acaso. Então, voltamos ao mecanismo de inativação. O mecanismo molecular de inativação do cromossomo X, em que ele faz a escolha de todos os cromossomos menos um para inativar, na verdade, vem de um componente localizado, um componente genético localizado no próprio cromossomo X, dentro do que a gente chama de centro de inativação, que começa por esse gene chamado xiste. Esse xiste, então, no cromossomo que vai ser inativado, ele é produzido, ele é um RNA, ele é um gene de RNA, produzido, então, que vai então se ligar ao resto do cromossomo inteiro, e ativando, então, esse processo de inativação, que é feito pelo recrutamento de uma série de moléculas histonas, mas modificações na cromatina, que não são nas modificações na sequência de DNA, mas são processos de acetilação, metilação, você colocar um grupo de acetil ou de metilação nas histonas envolvidas, então isso vai conferir uma compactação do cromossomo como inteiro e impedir que, então, os aparatos de transcrição da célula, então, possibilitem a transcrição daquele cromossomo e fazendo ele ficar condensado. O que acontece é que, muitas vezes, alguns genes escapam à inativação do cromossomo X.
Os genes que mais escapam à inativação do cromossomo X são exatamente aqueles genes que não precisariam ser inativados, porque eles possuem, de alguma maneira, uma dose vinda do X e uma dose vinda do Y no macho. Então, não teriam, razão evolutiva para eles, também se inativaram. Então, dessa forma, eles acabam escapando da inativação. Um deles são exatamente esses genes que estão localizados no que a gente conhece dessa região pseudoortossômica, que é a região que pareia com o cromossomo Y no sentido que possui os mesmos genes. Então, ela está bem distante desse centro do X. E existem alguns outros genes que escapam à inativação, que são os genes que, apesar de que não estarem nessa região pseudoautossômica, eles são ainda homólogos do cromossomo Y. Mas o mais interessante é que qual é o problema quando a gente vê um cariótipo de uma mulher 45X? Ou seja, que na verdade ela não tem 46 cromossomos, ela tem 22 pares de cromossomos autossômicos e mais um cromossomo X, ela é X0, ela apresenta uma síndrome conhecida como síndrome de Turner. Se o X vai ser inativado, por que então uma pessoa com um só X, em vez de um X e um Y, um XX ou 2X, ela apresenta uma síndrome, ela apresenta uma série de fenótipos, já que um X vai ser inativado? Simplesmente existem genes que escapam essa inativação e que eles são importantes para o desenvolvimento do fenótipo e o desenvolvimento desse indivíduo. Então, esse indivíduo sobrevive, mas eles têm algumas características fenotípicas de doença exatamente porque, para esses genes que escapam à inativação, ele não tem dose dupla como ele deveria ter. Isso é muito interessante porque quando a gente olha o camundongo, que são 39X, porque os camundongos têm 39, tem exatamente 40 cromossomos, então indivíduos que são 39X são correspondentes ao de síndrome de Turner, eles são normais, eles não apresentam uma síndrome. Isso porque a região pseudoautossômica do camundongo, ela é muito menor do que a nossa. Então, isso significa que compartilha muito poucos genes, né? Então, cerca de 15% dos genes X escapam à inativação e outros 10% exibem inativação variável em humanos. Enquanto o camundongo, esse número que escapa à inativação, ele é muito menor, ele só corresponde a 3%. Então, só 3% dos genes do cromossomo X, e não 25% ou 15% aqui, eles seriam afetados por essa falta de uma cópia. Então, só para dar continuidade ao resto, é importante falar que eu falei para vocês que essa inativação no cromossomo X ocorre de maneira aleatória nos seres humanos, mas isso não acontece em todos os mamíferos. O que acontece é que nosso cromossomo X começou a se desenvolver há mais de 200 milhões de anos atrás aqui nos mamíferos. Entretanto, a inativação do X, ela surgiu aqui, tá certo? A inativação do X por xiste. E nós que somos os mamíferos placentários, que temos essa ativação aleatória, ou seja, o que significa a ativação aleatória? Você vai ter, como eu mostrei para vocês, aleatoriamente, um dos X de uma célula, o X tem origem paterna ou materna, vai ser inativado. Enquanto em outras células, o outro X vai ser inativado. Então, você é um mosaico de células inativadas e não ativadas. Enquanto que nós temos essa inativação aleatória, os mamíferos marsupiais, eles não têm uma inativação aleatória, eles têm uma inativação imprintada. Na verdade, é o X paterno que é sempre inativado. Então, o que acontece? Então, aqui a gente tem um processo em que a gente tem a formação do zigoto, a gente tem, então, a formação do nosso blastocisto, a gente tem a placenta, ela tem uma inativação do X paterno, que é formado através dessa parte aqui das células, mas nós, o zigoto que vai ser, ele tem isso em camundongos. Ele tem, então, uma inativação aleatória. Qual seria a vantagem adaptativa de se ter uma inativação aleatória? Alguém consegue pensar sobre isso? Então, esse é um ponto importante da aula, por quê?
Como a gente falou aqui, a gente falou sobre a inativação dos gatos. Mas vamos pensar que se esse indivíduo fosse heterozigoto por uma característica que trouxesse uma doença, como por exemplo a hemofilia, ou então como uma característica que fenotípica daltonismo. Então, quando eu inativo um X sempre em todas as células, eu posso correr o risco de estar inativando ou o X que tem um alelo mutante, ou o X que não tem um alelo mutante. O X que vai. Se eu inativar o X que não tem um alelo mutante no indivíduo heterozigoto, e essa mutação causar uma doença, todas as células daquele indivíduo vão ter aquela doença. Então, no momento em que eu inativo só o X que vem do pai, que é no caso dos marsupiais, eu tenho um problema que então o indivíduo vai aparecer totalmente somente produzindo um alelo mutante. E vai, então, todo o indivíduo apresentar essa doença. Se eu faço uma inativação aleatória, o que acontece? Umas células, um X vai ser inativada, outras células, o outro X vai ser inativado. E assim, todos os descendentes de cada uma dessas células vão, então, apresentar essa inativação específica de cada uma das células. Então, corre o risco de algumas células apresentarem fenótipo da doença e outras células não. Isso a gente consegue, então, observar em doenças conhecidas humanas do cromossomo X em mulheres que são portadores, mas que produzem alguns tipos, só uma parte das células que produzem aquela doença, mas as outras, então, são capazes de compensar esse problema. Isso vocês vão ler no livro, então. Então, isso, na verdade, desenvolvimento e evolução da ativação aleatória que aconteceu em nós, mamíferos placentários, ela é uma vantagem adaptativa, tá certo? Então, os cromossomos X provenientes do pai e da mãe têm igual probabilidade de serem ativados. Com isso, a gente termina a aula daqui, para depois, então, a gente ir para a aula de imprint. Obrigada.